Nunca pensei que ver Marcos sair daquele carro no churrasco da família mudaria tudo o que eu achava que sabia sobre mim. Mas mudou. Meu nome é Daniel, tenho 23 anos, sou designer gráfico em São Paulo. E preciso contar uma coisa que nunca imaginei dizer sobre o tio do meu melhor amigo. Naquele sábado de verão, a casa dos pais do Rafael estava cheia. Era o churrasco anual da família, aquela tradição que a gente mantém desde criança. Eu e o Rafael crescemos juntos. Ele é praticamente meu irmão. E eu conheço a família dele inteira há anos. Tios, primos, avós, todo mundo, incluindo o Marcos. Marcos, o tio mais velho do Rafael, sempre foi aquela figura meio distante. Sabe aquele tio que aparece de vez em quando, faz uns comentários engraçados, pergunta como você está indo na vida e depois desaparece de novo? Exatamente isso. Eu tinha memórias vagas dele. Uma vez ele me ensinou a jogar bilhar quando eu tinha uns 15 anos. Outra vez fez uma piada sobre meu corte de cabelo aos 18. Nada marcante. Nada que justificasse o que aconteceria naquele dia. Mas aí ele desceu do carro. Eu estava ajudando a colocar as cervejas na caixa quando ouvi o Rafael gritar: "Tio Marcos!" do outro lado do quintal. Levantei os olhos por curiosidade, sem esperar nada. E simplesmente congelei. Ele saía de um Honda preto, óculos escuros, ainda no rosto, camisa azul marinho arregaçada até aos cotovelos. O sol da tarde brilhava nele de um jeito que parecia cenográfico. Marcos tinha 43 anos, eu sabia porque o Rafael tinha comentado há umas semanas que o tio faria anos. Mas ele não parecia ter 43. Ou melhor, parecia exatamente ter 43 da forma mais atraente possível. Cabelos grisalhos nas têmporas, barba bem aparada, aquela postura confiante de quem sabe exatamente quem é. Ele tirou os óculos escuros e nossos olhares se cruzaram por um segundo, enquanto eu ainda estava agachado ao lado do isopor. Ele acenou. Um aceno simples, e eu senti meu estômago dar uma volta estranha. O que diabos foi isso? Pensei, me levantando rápido demais e quase derrubando as cervejas. O Rafael correu para abraçar o tio, e eu fiquei ali parado, tentando entender por que meu coração estava batendo mais rápido. Porque eu estava notando a forma como a camisa dele marcava os ombros. Porque eu estava prestando atenção no jeito que ele ria, uma risada grave que parecia ecoar no peito. Ele é o tio do Rafael. O tio do Rafael. O que está acontecendo? Comigo? Balancei a cabeça e voltei a organizar as bebidas, mas meus olhos continuavam indo na direção dele. Marcos cumprimentava todo mundo com aquele jeito descontraído, abraços firmes, palmadas nas costas. As mulheres da família o adoravam. Minha mãe, que também estava no churrasco porque nossas famílias são próximas assim, até comentou, alto o suficiente para eu ouvir: "Marcos está cada vez mais lindo, é incrível." E eu concordei internamente. O que só me deixou mais confuso. "Daniel!" a voz dele, chamando meu nome. Levantei os olhos. Marcos estava vindo na minha direção, mão estendida. Aquele sorriso que mostrava dentes impecavelmente brancos. Ele tinha uns 5 centímetros a mais que eu, percebi quando me aproximei. Eu tinha 1,75 m. Achava que era uma altura respeitável. Mas perto dele eu me senti menor. De um jeito estranho. De um jeito que não era ruim. "Como estás, miúdo? Que tempo?" Ele apertou minha mão com firmeza. A mão dele era quente, maior que a minha, e eu segurei por um segundo a mais do que devia. "Tudo bem, Marcos. Faz tempo mesmo." Minha voz saiu mais aguda que o normal. Pigarreei tentando disfarçar. "Você cresceu." Ele me olhou de cima a baixo, não de forma estranha só. Observadora. "Da última vez que te vi, você ainda tinha aquela cara de adolescente. Agora está todo adulto." Ele estava me elogiando? Ou era só constatação? Porque eu estava analisando cada palavra. "Você também está." "Bem", respondi, e imediatamente me odiei. "Bem? Que resposta parva foi essa?" Mas ele apenas sorriu mais largo e deu um tapinha no meu ombro. A mão ficou ali por 3 segundos. 3 segundos que eu contei mentalmente. E quando ele tirou a mão, eu senti a falta do peso. "O que está acontecendo comigo?" Ele foi chamado pelo pai do Lucas e se afastou. Eu fiquei ali, tentando processar a sensação estranha no estômago. Aquele formigamento no ombro onde ele tinha tocado. A forma como meu cérebro tinha registrado, cada detalhe dele, o cheiro de perfume amadeirado, o vinco impecável da calça jeans.
Até a forma como a voz dele tinha uma qualidade rouca, meio desgastada, sexy. Sexy. Pensei a palavra e quase tive um colapso mental. Ele não é sexy. Ele é o Marcos, tio do Lucas, figura familiar, completamente fora de questão. Mas meu corpo aparentemente não tinha recebido esse comunicado, porque conforme a tarde avançava, eu me pegava olhando. De novo, e de novo, e de novo. Quando ele pegou uma cerveja do isopor, eu observei a forma como os músculos do antebraço dele se moveram. Quando ele riu de uma piada do meu pai, eu fiquei fascinado pelo jeito que os olhos dele se estreitaram nos cantos. Quando ele se abaixou para brincar com o cachorro do Lucas, eu prestei atenção na linha da coluna dele, na forma como ele se movia com aquela facilidade atlética. E o pior, ele me pegou olhando. 2 vezes. Na primeira vez, ele estava na churrasqueira ajudando o pai do Lucas a virar a carne. Eu estava sentado numa cadeira de plástico fingindo prestar atenção na conversa do meu primo. Mas meus olhos estavam grudados no Marcos. Na forma como ele segurava a pinça, no jeito concentrado que olhava para a grelha. Então ele virou a cabeça e me olhou diretamente. Sorriu. Um sorrisinho pequeno, quase íntimo. E eu desviei o olhar tão rápido que quase torci o pescoço. Na segunda vez foi pior. Ele estava sentado na mesa do jardim, cerveja na mão, ouvindo alguma história que um dos primos contava. Eu estava do outro lado do quintal, mas tinha linha de visão direta. E estava olhando, apenas olhando, estudando o perfil dele, o jeito que ele inclinava a cabeça quando ouvia, o jeito que passava a mão nos cabelos. Então ele virou. Me olhou. E não desviou. Ficamos ali, olhando um para o outro por 3, 4 segundos. Tempo suficiente para eu sentir uma onda de calor subir pelo pescoço. Para eu perceber que ele não estava apenas me olhando de volta, ele estava me vendo. Com uma intensidade que fez meu coração disparar. Foi o Lucas que quebrou o momento, sentando do lado do tio e bloqueando a linha de visão. Respirei fundo. Olhei para a cerveja na minha mão. Estava suando. E não era do calor. Você está estranho hoje, o Lucas comentou, aparecendo do nada ao meu lado. Tá tudo bem? Tudo. Menti. Só cansado. Cansado de lutar contra os próprios pensamentos, talvez. O churrasco continuou. Comida, risadas, conversas sobrepostas. Eu tentei me manter ocupado. Ajudei a arrumar a mesa. Brinquei com o cachorro. Fingi estar completamente normal enquanto meu cérebro entrava em parafuso toda vez que Marcos entrava no meu campo de visão. Até que por volta das 6 da tarde, quando o sol começava a descer e tingir tudo de dourado, ele apareceu ao meu lado de novo. Eu estava sozinho perto da cerca do quintal, olhando para o nada, tentando acalmar os pensamentos. E aí ouvi aquela voz grave perto do meu ouvido. Daniel. Virei rápido demais. Ele estava perto, muito perto. Eu conseguia sentir o calor do corpo dele. Desculpa, te assustei? Ele sorriu, dando um pequeno passo para trás. Não. Só estava distraído. Tentei sorrir de volta, mas provavelmente pareceu mais uma careta. Percebi. Ele tomou um gole da cerveja, me observando com aqueles olhos castanhos que agora pareciam ver através de mim. Você parece pensativo hoje. Ah, é. Muita coisa na cabeça. Trabalho? Algo assim. Não era trabalho, era ele. Mas eu não podia dizer isso. Ficamos em silêncio por um momento. Um silêncio estranho, carregado. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Sabe? Marcos começou, olhando para o horizonte. Tem um lago aqui perto, né? Costumávamos ir lá quando o Lucas era criança. Você já foi? Uma vez, acho, faz anos. É bonito ao pôr do sol. Ele me olhou de novo, e dessa vez, havia algo diferente no olhar. Algo que eu não conseguia nomear, mas que fez minha respiração travar. Estava pensando em dar uma caminhada até lá, dar um tempo da barulheira. Você quer ir comigo? Meu cérebro gritou. Diga não. Fique aqui. Isso é estranho. Você está estranho. Toda essa situação está estranha. Minha boca disse. Claro. Ele sorriu. Aquele sorriso que eu já tinha visto umas 10 vezes durante a tarde, mas que agora parecia diferente. Mais suave. Mais privado. Ótimo. Vamos então. E foi assim que começou. Enquanto caminhávamos em direção ao portão dos fundos, eu senti o Lucas me observando.
Virei e acenei casualmente, tentando parecer normal. Ele acenou de volta, sem suspeitar de nada. Por que suspeitaria? Era só o tio dele levando o amigo de infância para ver o lago. Nada demais. Exceto que tudo em mim estava gritando que era mais do que isso. Saímos do quintal e entramos na trilha estreita que levava ao lago. O barulho do churrasco começou a diminuir atrás de nós. A luz do sol filtrava pelas árvores, criando padrões dourados no chão. Marcos caminhava à minha frente, e eu observava a forma como ele se movia confiante, relaxado, como se não tivesse preocupação nenhuma no mundo. Enquanto eu estava aqui, coração disparado, mãos suando, completamente fora de controle. Há quanto tempo você e o Rafael são amigos? Marcos perguntou, quebrando o silêncio. Desde os 7 anos. 18 anos já. Raios. Que tempo. Ele riu. Ele sempre falava de você quando era criança. Daniel isso, Daniel aquilo. Vocês eram inseparáveis. Ainda somos. Minha voz saiu mais defensiva que eu pretendia. Marcos virou-se, uma sobrancelha levantada. Não estava duvidando. Só comentando. Desculpa. Passei a mão no cabelo, nervoso. Não sei por que falei dessa forma. Tá tudo bem. Ele desacelerou o passo até ficarmos lado a lado. Você está mesmo estranho hoje. Quer falar sobre o que está te incomodando? Sim, Marcos. Quero falar sobre como não consigo parar de olhar para ti. Sobre como meu estômago está fazendo piruetas toda vez que fica perto. Sobre como estou completamente apavorado porque és o tio do meu melhor amigo e eu deveria sentir absolutamente nada além de respeito familiar. Mas em vez disso estou sentindo coisas que não deveriam existir. Nada de especial, falei. Só coisas da vida. Coisas da vida, ele repetiu, num tom que deixava claro que não acreditava. Mas não pressionou. Continuamos a caminhar. O caminho ficou mais estreito, forçando-nos a andar mais próximos. Os nossos ombros se tocaram uma vez. 2 vezes. Na terceira vez, jurei que ele deixou o toque durar 1 segundo a mais do que era necessário. Ou estava a enlouquecer. Era provavelmente a segunda opção. Quando chegamos ao lago, o sol estava começando a se pôr de verdade, pintando a água de tons alaranjados e rosados. Era objetivamente lindo, mas eu mal conseguia prestar atenção na paisagem porque toda a minha consciência estava focada no homem ao meu lado. Então, Marcos disse, parando na margem, mãos nos bolsos. O que você acha? Do lago? De ti? Dessa situação absurda que estou tentando processar? É lindo, consegui dizer. Virou-se para me olhar. Aquele olhar de novo. Aquele que parecia atravessar todas as minhas defesas e ver exatamente o caos que estava acontecendo dentro de mim. Tens a certeza de que estás bem, Daniel? E pela primeira vez na vida, eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de como responder a essa pergunta. A caminhada até o lago começou em silêncio. Um silêncio pesado, carregado, que parecia ocupar todo o espaço entre nós dois. Eu podia ouvir o som das folhas secas estralando sob os nossos pés, o canto distante dos pássaros, o burburinho cada vez mais fraco do churrasco atrás de nós. Mas o que eu mais ouvia era meu próprio coração, batendo tão forte que eu tinha certeza que Marcos conseguia ouvir. Ele estava uns 2 passos à frente, as mãos nos bolsos da calça jeans, o ombro largo bloqueando parte da luz do sol que filtrava pelas árvores. Eu fixei os olhos na nuca dele, na forma como o cabelo, já acinzentado nas laterais, estava ligeiramente despenteado. Como se tivesse passado a mão ali, distraído. Algo tão simples, tão humano, e eu ali analisando cada detalhe como se fosse a primeira vez que via um homem na minha vida. E de certa forma era. Cresceste muito desde a última vez que te vi. A voz dele cortou o silêncio de um jeito tão casual que quase me fez tropeçar. Parei por 1 segundo, processando. Virou a cabeça de leve, só o suficiente para me olhar de rabo de olho, um meio sorriso no rosto. Acho que sim, respondi. E minha voz saiu mais aguda do que eu esperava. Pigorreiando-me. Há quanto tempo? Uns 3 anos? 4. Ele corrigiu, parando também e virando completamente para mim agora. Tinhas acabado de entrar na universidade. Lembro que estavas nervoso sobre escolher o curso. Piscai surpreso. Ele lembrava disso? De uma conversa de 4 anos atrás, num churrasco de família qualquer? Lembras disso? Marcos deu de ombros, mas o sorriso dele ficou um pouco mais suave. Íntimo. Claro que lembro. Foste sempre diferente dos outros. Mais introspectivo, mais real. Real. Aquela palavra caiu entre nós como uma pedra jogada em água parada, criando ondas que eu não sabia como conter. O que ele quis dizer com real? O que ele via em mim que os outros não viam? E por que, raios, aquilo me fazia sentir ao mesmo tempo exposto e completamente seguro? Obrigado, eu acho. Disse, tentando sorrir,
tentando parecer normal. Mas havia algo no jeito que me olhava como se estivesse a ler cada pensamento que eu tentava esconder que fazia meu estômago revirar. Soltou uma risada baixa, quase inaudível, e continuou a andar. Eu o segui, e dessa vez diminuiu o passo, ficando lado a lado comigo. O ombro dele quase encostava no meu. Quase, mas não encostava. E aquele quase era uma tortura. Sabe, Marcos começou, a voz mais séria agora. Divorciei há uns 2 anos atrás. Parei de andar. Continuou por mais alguns passos antes de perceber, virando-se para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Havia dor ali? Alívio? Ou talvez uma mistura estranha dos dois? Eu não sabia, murmurei. E era verdade. Ninguém tinha falado sobre isso. Ou talvez tivessem falado e eu simplesmente não presto atenção porque Marcos sempre foi só o tio do meu melhor amigo. Uma figura distante, respeitável, irrelevante para a minha vida. Até aquele dia. Não costumo falar sobre isso, disse, enfiando as mãos mais fundo nos bolsos. Mas, sei lá, tu me fazes sentir que posso ser honesto, que não preciso fingir. Eu não tinha resposta para aquilo. Meu cérebro estava gritando 1000 perguntas ao mesmo tempo. Por que é que me estava a contar isto? Porque justamente eu? O que raios estava a acontecer ali? Mas o que saiu da minha boca foi apenas, sinto muito. Marcos balançou a cabeça. Não sintas, foi a melhor decisão. Eu estava sozinho há muito tempo, mesmo casado. Sabes como é? Eu não sabia, mas fingi que sim, acenando com a cabeça, porque a última coisa que eu queria era quebrar aquele momento. Porque pela primeira vez desde que chegou, eu não estava a conversar com o tio do meu amigo. Estava a conversar com Marcos. Apenas Marcos. Um homem que parecia tão perdido quanto eu. E aquilo me assustava tanto quanto me atraía. O lago apareceu de repente, abrindo-se através das árvores como uma revelação. A água estava calma, refletindo o céu azul e as nuvens brancas que passavam lentamente. Tinha algo de irreal naquele lugar, como se estivéssemos dentro de uma pintura. Longe do churrasco, longe da família, longe de tudo que nos definia. Era só nós dois aqui. Marcos caminhou até a margem e eu o segui. Meus olhos fixos nele enquanto parava, tirava os sapatos, as peúgas. Eu observei cada movimento, os dedos dele abrindo os atacadores, a forma como empurrou os sapatos para o lado com o pé descalço, como se abaixou e enrolou as pernas da calça jeans. Vem, disse sem olhar para trás e entrou na água. Fiquei parado por um momento, o coração na garganta. Havia algo de tão íntimo naquele gesto, tão casual e ao mesmo tempo tão carregado, como se me estivesse a convidar para algo maior do que molhar os pés num lago. Tirei meus sapatos também. As pedras estavam frias sob meus pés descalços enquanto caminhava até a beira, e a água, quando toquei, estava gelada. Mas não importava. Entrei mesmo assim. Marcos estava uns metros à frente, as mãos nos quadris, olhando para o horizonte. A luz do sol batia no rosto dele de um jeito que fazia os olhos dele brilharem, e eu me peguei pensando coisas que eu não deveria estar pensando. Sobre como ficava lindo assim. Sobre como eu queria saber o que estava a sentir. Sobre como seria se eu simplesmente me aproximasse. É lindo aqui, eu disse só para quebrar o silêncio. É, respondeu, mas não estava a olhar para o lago. Estava a olhar para mim. E aquele olhar, Deus, aquele olhar, durou 3 segundos. Talvez 4. Mas foi tempo suficiente para meu mundo inteiro desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. Saí da água e me sentei no pequeno pier de madeira que se estendia sobre o lago, as pernas balançando. Marcos sentou-se ao meu lado. Os nossos ombros se tocaram dessa vez. Finalmente se tocaram. E aquele toque, por mais inocente que fosse, enviou uma corrente elétrica por todo o meu corpo. Ficamos ali, em silêncio, só ouvindo o som da água lambendo a madeira, o vento nas árvores. Mas minha mente estava longe de silenciosa. Estava a gritar. Sou atraído por ele. Sou atraído pelo tio do meu melhor amigo. Por um homem 20 anos mais velho que eu. E não é algo pequeno, algo que eu possa ignorar ou fingir que não existe. É grande, é real, é assustador. E o pior de tudo, não queria que aquele momento acabasse. Queria ficar ali, com ele, para sempre contigo. Você está bem? A voz dele me tirou dos pensamentos. Ele estava me olhando de novo, mas dessa vez com preocupação. Ou era outra coisa? Curiosidade? Reconhecimento? Estou, menti. Ou talvez não fosse mentira. Talvez eu estivesse bem pela primeira vez em muito tempo, mesmo com todo o caos na minha cabeça. Você parece diferente hoje, ele disse, inclinando levemente a cabeça, estudando meu rosto. Não sei explicar, mas tem algo diferente. Meu coração disparou. Ele sabia, ele conseguia ver. Conseguia sentir a atração que eu estava tentando desesperadamente esconder. É que eu estou processando algumas coisas, respondi.
E foi a coisa mais honesta que eu disse o dia inteiro. Marcos não respondeu imediatamente. Ele apenas ficou ali, me olhando. E eu jurei que conseguia sentir a intensidade daquele olhar queimando minha pele. Quer falar sobre isso? Ele perguntou, e sua voz estava tão baixa, tão suave, que quase parecia um sussurro. E eu quis. Deus, como eu quis falar. Quis dizer tudo sobre como eu me sentia perdido, confuso, assustado, atraído, vivo. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta, porque dizer aquilo em voz alta significava tornar real. Significava arriscar tudo. Então eu apenas balancei a cabeça, desviando o olhar. Tudo bem, ele disse, e eu senti quando ele se aproximou só um pouquinho mais, o calor do corpo dele contra o meu. Você não precisa falar agora, mas quando quiser. Eu estou aqui. Aquelas palavras, simples, diretas, honestas, mas carregadas de uma promessa que eu não sabia se conseguiria cumprir. Porque estar ali com ele sentindo aquilo tudo, sabendo que ele talvez sentisse algo parecido, era a coisa mais aterrorizante e mais perfeita que eu já tinha vivido. E eu estava apavorado com o que isso significava. O silêncio se estende entre nós como uma corda esticada, pronta para se romper. Sinto o peso do olhar dele sobre mim. Aquele tipo de atenção que faz cada célula do seu corpo acordar. É tão diferente de como ele costumava me olhar nos churrascos de família, quando eu era só o amigo do sobrinho dele. Quer falar sobre isso? A voz dele é baixa, cuidadosa, como se estivesse desarmando uma bomba. Meu primeiro instinto é negar, rir, fazer uma piada qualquer e mudar de assunto. Mas estou cansado de fingir, cansado de represar essa coisa que cresce dentro de mim toda vez que ele está por perto. Eu estou sentindo coisas que não entendo. As palavras saem antes que eu possa censurá-las. Vejo algo mudar no rosto dele. Uma tensão nos ombros, um brilho diferente nos olhos. Ele não foge do meu olhar. Não ri nervosamente nem tenta amenizar. Apenas espera, me dando espaço para continuar ou recuar. Escolho continuar. Estar perto de você. Está diferente agora. Não sei porquê. Minha voz soa mais frágil do que eu gostaria, mas pelo menos é verdade. Ele respira fundo e até isso eu noto. O movimento do peito dele, o som baixo do ar entrando e saindo. Quando foi que comecei a prestar atenção nisso? Diferente como? Ele pergunta. E há algo perigoso na forma como diz isso. Não é curiosidade inocente. É uma porta se abrindo devagar, convidando-me a atravessar. Eu poderia recuar agora. Poderia rir e dizer, sei lá, cara, talvez seja só o estresse da faculdade. Mas algo em mim se recusa. Algo que está cansado de carregar isso sozinho. Como se eu estivesse consciente de você de formas que eu não deveria estar. Meu coração dispara ao admitir isso em voz alta. O ar entre nós fica mais denso. Vejo seu maxilar tensionar. Os dedos apertarem levemente a garrafa de cerveja que ele segura. Ele não desvia o olhar. Isso é complicado. Você sabe disso, não sabe? Ele fala baixo, mas com uma intensidade que me faz tremer. Eu sei. E conheço todos os motivos pelos quais isso é errado. A diferença de idade. O fato dele ser o tio do meu melhor amigo. As festas de família que ficariam estranhas. O julgamento de todos, eu sei. Mas saber não faz isso desaparecer. Eu não queria sentir isso, eu admito. E sinto um aperto na garganta. Achei que fosse passar. Que era só, sei lá, admiração ou algo assim. Mas não passa. Ele coloca a cerveja de lado, devagar, e se inclina levemente para frente. Não é muito. Alguns centímetros apenas. Mas é o suficiente para eu sentir o calor dele. Para captar o cheiro da colônia misturada com cerveja e algo que é só dele. E você acha que eu não percebi? A voz dele sai rouca. Você acha que não notei a forma como você começou a me olhar nos últimos meses? Como você encontra desculpas para ficar perto quando eu vou lá em casa? Meu rosto queima. Ser visto assim, tão claramente, é ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. Eu tentei parar, eu sussurro. Eu também. Ele diz isso como uma confissão, e meu mundo inteiro se inclina. O que ele quer dizer com também? Antes que eu possa processar, sinto algo roçar meu braço. É a mão dele, apenas os dedos, num toque tão leve que poderia ser acidental. Mas não é. Eu sei que não é pela forma como ele pausa, pela forma como sua respiração muda. Aquele contato pequeno, quase inexistente, dispara uma descarga elétrica através de mim. Meu corpo inteiro responde. Cada terminação nervosa em alerta máximo. Não é apenas atração física, é reconhecimento. Como se meu corpo soubesse algo que minha mente ainda está tentando negar. Eu deveria me afastar. Seria o certo. Mas estou congelado, hipnotizado pela sensação dos dedos dele contra minha pele, pelo calor que irradia daquele ponto de contato. Isso não pode. Ele começa, mas não termina a frase. Eu sei, eu respondo, mas também não me movo. A água do lago lambe a margem em um ritmo constante. Um som que antes era relaxante e agora parece amplificar tudo. O canto distante dos grilos.
o vento nas árvores. Minha própria respiração, acelerada demais. Você tem 21 anos, ele diz, como se estivesse lembrando a si mesmo. E você tem 39. Eu conheço a matemática dessa impossibilidade. Sou o tio do seu melhor amigo. Eu sei. As pessoas vão. Eu sei. Ele finalmente me olha de verdade. E há tanta coisa naquele olhar que eu quase não consigo sustentar. Desejo, sim. Mas também medo, culpa, confusão. Um espelho do que está acontecendo dentro de mim. Mas também por quê? Ele para, a frase incompleta pendendo no ar entre nós como fumaça. Meu coração está batendo tão forte que tenho certeza que ele pode ouvir. Espero, preso naquele momento de suspensão, precisando que ele termine, mas com medo do que virá depois. O silêncio se estende. 5 segundos, 10, uma eternidade. Ele respira fundo, e quando fala de novo, cada palavra cai como uma pedra na água parada da noite. Mas também porque eu percebi você. E isso me assusta. O mundo para. Não metaforicamente. Literalmente sinto como se tudo ao meu redor pausasse. O som do lago, o vento, meu próprio batimento cardíaco. Tudo congela nessa confissão. Ele me percebeu. Não apenas notou. Não apenas observou distraidamente. Percebeu. Da mesma forma que eu o percebi. Com a mesma intensidade. Com o mesmo terror. Não estou sozinho nisso. A realização me atinge como uma onda, trazendo alívio e pânico em medidas iguais. Por semanas, meses, achei que estava enlouquecendo sozinho. Que estava projetando algo que não existia. Que era só eu, perdido em uma fantasia inadequada e patética. Mas não é só eu. Você. Minha voz falha. Tento de novo. Você também? Ele fecha os olhos brevemente, como se admitir isso em voz alta doesse fisicamente. Eu tentei ignorar, ele diz, abrindo os olhos para me encarar. Deus sabe que eu tentei. Você é 20 anos mais novo. Você é o melhor amigo do meu sobrinho. Você vem na minha casa há anos. Eu vi você crescer, pelo amor de Deus. Cada palavra deveria ser um balde de água fria. Deveria me trazer de volta à realidade, me fazer recuar. Mas o que escuto não são os argumentos. É a dor na voz dele. O esforço que está fazendo para manter essa distância que ele acha que deveria manter. Mas ultimamente, ele continua. Quando você está perto, eu fico consciente de você de uma forma que não consigo ignorar mais. A forma como você ri. Como você gesticula quando está animado falando sobre algo. Como você morde o lábio quando está pensando. Ele notou tudo isso. Assim como eu notei a forma como ele passa a mão no cabelo quando está concentrado. Como sua voz fica mais grave quando ele está relaxado. Como seus olhos se estreitam levemente quando ele está tentando não sorrir. E me odeio por isso, ele admite, a voz carregada de culpa. Porque não deveria. Porque você merece alguém da sua idade, sem todas essas complicações. Alguém que você possa apresentar para todo mundo sem. Isso. Há tanto peso nessa palavra. Isso. Todo o julgamento, a vergonha, as consequências que viríamos enfrentando. Mas também há o que não está sendo dito. O que paira no ar entre nós, inegável agora. A água continua lambendo a margem. Meu coração continua acelerado. E nós dois continuamos sentados ali, muito próximos, separados apenas por centímetros e por um abismo de razões pelas quais não deveríamos cruzar essa linha. Mas a linha já foi cruzada, percebo. Não fisicamente. Mas no momento em que ele disse, eu percebi você, tudo mudou. Não posso desfazer essa confissão. Não posso fingir que não ouvi. Não posso voltar para como as coisas eram antes, quando era só uma admiração não correspondida que eu carregava sozinho. Agora é real. Agora é mútuo. E agora é infinitamente mais perigoso. Ele se afasta alguns centímetros, mas o movimento parece custar-lhe esforço, como se estivesse lutando contra algo maior que ele mesmo. A gente devia provavelmente conversar sobre o que isso significa. Ele diz, mas não soa como alguém que quer ter essa conversa. Soa como alguém que acha que deveria querer. Eu deveria concordar. Deveria ser o racional e dizer sim, vamos pensar com clareza sobre isso. Estabelecer limites. Voltar para a zona segura de fingir que isso é controlável. Mas olho para ele, para o conflito estampado no rosto dele, para a forma como suas mãos estão tensas, como se estivesse se segurando fisicamente. E tudo o que consigo pensar é, ele sente isso também. Esse mesmo magnetismo impossível. Essa mesma luta interna. Esse mesmo desejo de se aproximar e se afastar ao mesmo tempo. E pela primeira vez em meses, não me sinto completamente louco. O silêncio se estende de novo, mas agora é diferente. Não é desconfortável. É carregado. Prenhe de possibilidades e perigos em igual medida. Sei que o próximo movimento que qualquer um de nós fizer vai definir tudo. A confissão mútua ainda pairava no ar entre nós como uma nuvem elétrica. Eu podia sentir meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que Marcos conseguia ouvi-lo. A água do lago continuava batendo suavemente contra o pier.
Mas agora cada som parecia amplificado, cada movimento carregado de um significado que eu não conseguia mais ignorar. Marcos respirou fundo e virou-se completamente para mim. Seus olhos, normalmente tão seguros e controlados, estavam diferentes agora. Havia algo vulnerável neles, algo que me fazia sentir que talvez eu não estivesse tão sozinho nesse turbilhão de emoções. Vamos ser honestos sobre o que estamos sentindo, ele disse, sua voz baixa, mas firme. Chega de joguinhos, chega de tentar fingir que isso não está acontecendo. Eu queria concordar. Deus, como eu queria. Mas a realidade era muito mais complicada do que apenas admitir meus sentimentos. E se ser honesto estragar tudo? As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse segurá-las. E se reconhecer isso em voz alta destruir não só nossa, o que quer que seja isso, mas também minha amizade com Rafael? Sua relação com ele? Marcos não desviou o olhar. Em vez disso, ele se aproximou alguns centímetros e de repente o espaço entre nós parecia ao mesmo tempo infinito e inexistente. Isso já está destruindo você por dentro, ele disse suavemente. Eu posso ver, e eu também estou sentindo o peso disso. Você não entende. Minha voz saiu mais desesperada do que eu pretendia. Rafael é meu melhor amigo. Ele confia em mim. Como eu vou olhar para ele sabendo que nós... Eu não consegui terminar a frase. Só de pensar no sorriso despreocupado de Rafael no churrasco, completamente alheio ao que estava acontecendo aqui no lago, uma onda de culpa me atingiu com força total. Marcos ficou em silêncio por um momento, e quando falou, sua voz estava carregada de um peso que eu nunca tinha ouvido antes. Você acha que eu não sei que estou traindo a confiança dele só por estar tendo essa conversa? Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que de alguma forma o tornava ainda mais humano. Menos o tio distante e mais... Marcos. Apenas Marcos. Ele me vê como uma figura de autoridade, alguém em quem pode confiar. E aqui estou eu, sentado ao lado do melhor amigo dele, sentindo coisas que definitivamente não deveria estar sentindo. Havia algo na honestidade brutal daquelas palavras que me atingiu em cheio. Ele não estava tentando minimizar a situação ou me fazer sentir melhor com mentiras reconfortantes. Ele estava reconhecendo a bagunça que isso era, a complexidade impossível de tudo. Mas eu não consigo fingir que não sinto isso. Eu disse, minha voz mal passando de um sussurro. É forte demais. É como se todo o ar ao seu redor fosse diferente. Como se meu corpo inteiro soubesse que você está por perto antes mesmo de eu te ver. Foi então que senti. Dedos quentes envolvendo os meus. Marcos tinha estendido a mão e pegado a minha. Um gesto tão simples, mas que enviou ondas de choque por todo o meu corpo. O toque intencional era completamente diferente do roçar acidental de antes. Isso era uma escolha. Isso era ele dizendo sem palavras que isso era real, que não era só da minha cabeça. E se isso não for errado? Marcos perguntou, seu polegar traçando círculos lentos na palma da minha mão. E se isso for apenas... inesperado? Como assim? Minha voz estava trêmula. Minha mente dividida entre processar suas palavras e o fato de que estávamos de mãos dadas, que eu podia sentir o calor da sua pele contra a minha. Essas coisas acontecem, ele disse. Conexões que não fazem sentido no papel, que desafiam todas as regras não escritas que a gente se força a seguir. Mas isso não as torna menos reais. Mas a diferença de idade. Comecei a argumentar, precisando colocar as barreiras em palavras, torná-las concretas. Números, ele interrompeu suavemente. Eu tenho 43, você tem 23. E daí? Você acha que eu me sinto mais velho que você neste momento? Você acha que sua idade importa quando você olha pra mim daquele jeito? Que jeito? Eu perguntei, mas eu sabia. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. Como se eu fosse o único homem no mundo, ele respondeu. E havia algo de cru naquelas palavras. Algo de vulnerável que me fez perceber que ele estava tão perdido nisso quanto eu. O vento soprou suavemente pelo lago, trazendo o cheiro de água fresca e grama molhada. E eu me forcei a respirar, a pensar. Eu nunca me senti assim por ninguém, eu admiti. Já saí com caras antes, já tive alguns relacionamentos, mas nada. Nada nunca pareceu assim. Tão intenso, tão inevitável. Marcos apertou minha mão com mais força, e eu podia sentir seu pulso acelerado contra meus dedos, um espelho do meu próprio. A dinâmica familiar. Eu tentei de novo, buscando por algum pedaço de razão para segurar. Você é o tio do Rafael. Isso não é. Isso não é estranho para você? Rótulos, Marcos disse, e havia uma convicção em sua voz que me fez pausar. É isso que são, tio. Melhor amigo. Diferença de idade. São apenas rótulos que outras pessoas colocaram em nós. Mas esse sentimento entre nós, isso é real. Isso é mais real do que qualquer etiqueta que tentemos colar em cima. Eu queria acreditar nele.
Deus, como eu queria. Mas a parte de mim que ainda tentava ser racional, que ainda tentava ser o melhor amigo leal que Rafael merecia, não conseguia deixar ir. Eu tenho medo, eu confessei, e senti lágrimas queimando atrás dos meus olhos. Tenho medo de que isso seja só um momento. Que amanhã você vá embora e perceba que foi só, sei lá, atração física passageira. E eu vou ficar aqui tendo arruinado tudo por nada. Marcos soltou minha mão. E por um segundo terrível, eu pensei que tinha dito a coisa errada. Que tinha empurrado longe demais. Mas então ele levantou a mão e tocou meu rosto, seus dedos traçando suavemente a linha da minha mandíbula. E eu congelei completamente. Olha pra mim, ele disse suavemente, e eu forcei meus olhos a encontrarem os dele. Você acha que eu faria isso levianamente? Você acha que eu arriscaria minha relação com meu sobrinho? Que eu colocaria você nessa posição, se não achasse que isso fosse algo real? Havia verdade em seus olhos, uma certeza que me fez querer chorar e sorrir ao mesmo tempo. Mas o que a gente faz? Eu perguntei, minha voz quebrando. Como que isso funciona? Eu não sei, Marcos admitiu, e havia beleza nessa honestidade. Não tenho todas as respostas. Não sei como vamos navegar isso, ou o que vamos dizer pro Rafael, ou como sua família vai reagir. Não sei nada disso. Então por quê? Porque eu não quero parar de sentir isso. Ele interrompeu, sua mão ainda no meu rosto. Seu polegar agora traçando meu lábio inferior de um jeito que me fez esquecer de respirar. Porque quando eu te vi hoje no churrasco, depois de 2 anos sem te ver, foi como se algo dentro de mim tivesse acordado. E eu passei as últimas horas tentando convencer a mim mesmo que era errado. Que eu deveria manter distância, mas eu não consigo. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ia sair do meu peito. Eu também não consigo parar de sentir isso, eu sussurrei. Tentei, durante toda a festa, tentei me convencer de que era só admiração, ou que eu estava confundindo as coisas, mas... Marcos me incentivou, seus olhos nunca deixando os meus. Mas eu não quero parar de sentir isso, eu finalmente admiti, e era como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Eu quero ver onde isso vai dar. Mesmo que seja assustador, mesmo que seja complicado. Um sorriso pequeno apareceu no rosto de Marcos, e pela primeira vez desde que chegamos ao lago, eu vi algo além de tensão em suas feições. Havia esperança ali. Então estamos de acordo, ele disse suavemente. Estamos de acordo, eu repeti. E as palavras pareciam um voto, uma promessa de algo que eu ainda não entendia completamente, mas que já sabia que era importante. Marcos se aproximou mais, e de repente não havia mais nenhum espaço entre nós. Eu podia sentir o calor do seu corpo. Podia cheirar o aroma da sua colônia misturado com algo que era só dele. Podia ver cada detalhe dos seus olhos verdes. O que você quer agora? Ele perguntou, sua voz rouca, seus lábios tão perto dos meus que eu podia sentir seu hálito quente contra minha pele. Meu coração estava batendo tão forte que eu quase não conseguia pensar, mas a resposta veio instantânea, clara, inevitável. Eu quero que você me beije, eu sussurrei. Por um momento, Marcos não se moveu. Apenas me olhou com uma intensidade que me fez sentir completamente exposto e completamente visto ao mesmo tempo. Se a gente fizer isso, ele disse devagar, sua mão ainda no meu rosto, seu polegar ainda traçando padrões suaves na minha pele. Tudo muda. Não tem volta. Você está pronto para isso? Eu deveria ter pensado mais. Deveria ter considerado todas as consequências, todas as complicações, todos os riscos. Mas naquele momento, com o sol se pondo atrás de nós e pintando o céu de tons de laranja e rosa, com o lago refletindo a luz como diamantes líquidos, com Marcos tão perto que eu podia contar cada cílio, eu nunca tinha tido tanta certeza de algo na minha vida. Eu nunca estive tão pronto para qualquer coisa, eu disse. E as palavras saíram firmes, sem nenhuma hesitação. Marcos sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou todo o seu rosto, e me fez perceber que sim, isso era real, isso valia todos os riscos. Então vem aqui, ele disse, e sua voz estava carregada de promessa, de antecipação, de tudo que estava prestes a mudar. E eu sabia, com cada fibra do meu ser, que nada seria o mesmo depois desse momento. Mas pela primeira vez na vida, eu estava completamente em paz com isso. E então acontece. Meu tio levanta a mão, devagar, como se estivesse me dando tempo para recuar. Mas eu não recuo. Não consigo. Ele coloca a palma quente contra minha bochecha, o polegar roçando meu maxilar, e eu sinto meu coração explodir no peito. Olha pra mim, ele sussurra. Eu olho. E é como se o mundo inteiro desaparecesse. Há apenas nós dois, essa fogueira crepitando ao nosso lado, e anos de desejo não dito queimando mais forte que qualquer chama. Os olhos dele procuram os meus, pedindo permissão. Eu não falo nada. Só inclino meu rosto 1 centímetro na direção dele. E isso é tudo que ele precisa.
Quando os lábios dele tocam os meus, é tão suave que quase machuca. Um roçar gentil, testando, questionando. Meu cérebro para de funcionar completamente. Existe apenas a sensação da boca dele contra a minha, quente e macia e real. Tão absurdamente real. Eu não sei quem aprofunda o beijo primeiro. Talvez os dois ao mesmo tempo. Mas de repente minha mão está enterrada no cabelo dele, puxando-o para mais perto. E a outra agarra sua camiseta como se eu estivesse me afogando, e ele fosse minha única chance de sobreviver. O gosto dele é uma revelação. Há um resíduo de menta do chiclete que ele estava mascando mais cedo, misturado com café do final da tarde. E algo indefinível que é só dele. Eu nunca imaginei que um sabor pudesse me fazer sentir em casa assim. Ele me puxa contra seu peito, eliminando qualquer espaço entre nós, e eu sinto o coração dele batendo tão forte quanto o meu. A barba por fazer dele arranha meu queixo de um jeito que deveria ser desconfortável, mas que na verdade me faz querer mais. Muito mais. Minhas mãos deslizam do cabelo dele para seus ombros, sentindo os músculos tensos sob a camiseta fina. Ele tem uma mão firme na minha nuca, dedos entrelaçados no meu cabelo e a outra pressionada contra minhas costas, me segurando como se eu pudesse desaparecer. Não há nada delicado nesse beijo agora. É fome, é anos de esconder. É cada conversa noturna onde eu fingia que era só admiração. Cada vez que eu desviei o olhar quando ele tirou a camiseta na praia. Cada fantasia que eu reprimi com vergonha às 3 da manhã. Quando finalmente nos separamos, é apenas o suficiente para respirar. Nossas testas se tocam, ambos ofegantes. E eu solto uma risada pequena e trêmula que parece sair do fundo da minha alma. Uau, é tudo que consigo dizer. Ele ri também, baixinho, e o som vibra entre nós. Sim, uau. Ficamos assim por um momento, respirações se misturando, corações ainda disparados. O mundo ao redor começa a voltar lentamente. O crepitar da fogueira, o som distante das ondas, o cheiro de madeira queimada no ar, mas a vergonha que eu esperava sentir, o pânico, a voz na minha cabeça gritando que isso é errado, nada disso vem. Tudo que eu sinto é certo. Pela primeira vez em anos, algo parece absolutamente e perfeitamente certo. Eu deveria me sentir culpado, eu digo baixinho, ainda com a testa encostada na dele. Mas eu não me sinto. Ele se afasta apenas o suficiente para me olhar nos olhos. A mão dele ainda está na minha nuca, o polegar traçando círculos suaves atrás da minha orelha. Eu preciso te contar uma coisa, ele diz. E há uma vulnerabilidade na voz dele que eu nunca ouvi antes. E preciso que você saiba que isso não é só impulso ou o momento. Meu coração acelera de novo. Ok, ele respira fundo. Eu estou atraído por você há muito mais tempo do que eu queria admitir. Anos, provavelmente. E eu sei que isso complica tudo. Eu sei que não deveria ser assim, mas... Para, eu interrompo, colocando um dedo sobre os lábios dele. Não diga não deveria. Por favor. Ele beija meu dedo, suave, e então segura minha mão. Eu só preciso que você saiba que isso não é casual pra mim. Você não é casual pra mim. Algo dentro do meu peito se expande tanto que eu acho que vou explodir. Por que é isso? Isso é tudo que eu precisava ouvir sem saber que precisava. Isso não é um erro, eu digo, e minha voz sai mais firme do que eu esperava. Isso é a coisa mais honesta que eu senti em anos. Talvez na vida toda. Ele sorri, e é um sorriso tão aberto, tão aliviado, que eu não resisto. Eu o beijo de novo, rápido e doce, apenas porque posso. Porque ele é meu tio, sim, mas também é a pessoa que me conhece melhor que ninguém. A pessoa que eu confio. A pessoa que eu escolho. Quando nos separamos dessa vez, a realidade começa a se infiltrar. Ele sai amanhã, de volta para a cidade dele, a 5 horas de distância. De volta para a vida dele. E eu volto para a minha, para a universidade, para fingir ser alguém que eu não sou. O que a gente faz agora? É que eu pergunto, e odeio como minha voz soa pequena de repente. Você vai embora amanhã. Ele entrelaça nossos dedos apertando minha mão. Então a gente descobre como fazer isso funcionar além de amanhã. Como? E a pergunta escapa antes que eu possa impedi-la. Como isso funciona? A gente conta pro resto da família? A gente esconde? A gente finge que nunca aconteceu? Ei, calma. Ele levanta nossa mão entrelaçada e beija meus nós dos dedos. A gente não precisa descobrir tudo hoje à noite. Mas eu preciso saber, eu insisto. E odeio como sou desesperado, mas não consigo parar. Eu preciso saber se isso é real. Se quando você for embora amanhã, isso não vai ser só uma memória bonita do lago. Ele me puxa para mais perto, até que eu estou praticamente no colo dele. Meu joelho pressionado contra sua coxa, seu braço firme ao redor da minha cintura. Olha para mim, ele diz, ecoando suas palavras de minutos atrás. Eu olho, isso é real. O que eu sinto por você é real. E eu não sei como vai funcionar.
Não sei o que a gente conta pra quem, não sei nada disso ainda. Mas eu sei que eu não quero que isso seja só um momento no lago. Não, não. Ele encosta sua testa na minha de novo e eu fecho os olhos, absorvendo cada segundo disso. Eu quero ver onde isso vai. Eu quero tentar. Se você quiser também. Eu quero, eu digo imediatamente, sem hesitação. Eu quero muito. Ele sorri contra meus lábios. Então a gente tenta. Mas como? E eu pergunto de novo, porque meu cérebro precisa de um plano, de uma estrutura, de algo concreto para segurar. A gente conta pro pessoal? Ele pensa por um momento. Não ainda. A gente descobre isso primeiro. O que isso é, o que a gente quer que seja. E aí, quando tivermos certeza, a gente decide juntos. E a gente se vê como? Você mora longe. Eu posso vir te visitar na faculdade. Você pode vir na minha cidade em alguns fins de semana. A gente dá um jeito. Sua mão traça padrões preguiçosos nas minhas costas. Tem gente que faz funcionar com distâncias muito maiores. E se alguém descobrir antes da gente estar prontos? Então a gente lida com isso juntos. Ele me olha nos olhos, sério agora. Eu não vou deixar você enfrentar nada sozinho. Nunca. Eu acredito nele. Deus, eu acredito tanto que até dói. Seu irmão vai me matar, eu digo, e é meio piada, meio não. Meu irmão vai ter que aceitar que você é adulto e faz suas próprias escolhas. Ele beija minha testa. Mas sim, ele provavelmente vai me socar primeiro. E minha mãe? Sua mãe sempre quis que você fosse feliz. A gente só precisa ajudá-la a entender que isso te faz feliz. E se eles acharem nojento, errado, ele para de traçar padrões e segura meu rosto com as duas mãos. Olha pra mim. O que a gente tem não é nojento. Não é errado. É inesperado? Sim, é complicado. Com certeza. Mas não é errado. Você me ouve? Eu assinto, engolindo o nó na garganta. A gente não é o primeiro casal da história que tem que lidar com opiniões de outras pessoas. Ele continua. E a gente não vai deixar que a opinião deles determine nossa felicidade. Certo? Certo. Eu concordo. E dessa vez acredito de verdade. Ficamos em silêncio por um momento, apenas existindo nesse espaço junto. Sua mão volta a traçar padrões nas minhas costas, e eu descanso minha cabeça no ombro dele, respirando fundo o cheiro dele. Aquele mesmo sabão que me deixava tonto agora misturado com fumaça de fogueira. A gente vai devagar, ele diz eventualmente. Sem pressão. A gente vê como se sente, como funciona. E se em algum momento você mudar de ideia? Eu não vou mudar de ideia. Eu o interrompo, levantando a cabeça para olhá-lo. Ele sorri. Mas se mudar, tudo bem. Eu ainda vou ser seu tio. Ainda vou estar aqui. Você promete? Prometo. Ele beija meu nariz, leve e doce. A gente vai descobrir isso juntos. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, eu repito, deixando as palavras me acalmarem. De repente, meu bolso vibra. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes em rápida sucessão. A realidade me atinge como um tapa. Eu puxo o celular e a tela ilumina meu rosto. 3 mensagens do meu melhor amigo. Cara, onde vocês estão? A comida tá ficando fria. Sério, VCA sumiram faz um year, tá tudo bem? Meu estômago aperta. A bolha em que estávamos acaba de estourar. Merda, eu sussurro. Meu tio lê as mensagens por cima do meu ombro. A gente precisa voltar. Eu sei, mas não me movimento. Porque voltar significa enfrentar o resto da família. Significa fingir que nada mudou. Significa olhar meu melhor amigo nos olhos e mentir sobre onde estávamos, o que fizemos. Ei, ele levanta meu queixo com um dedo. A gente consegue fazer isso. É só uma noite. Amanhã eu volto pra casa e a gente tem tempo para processar tudo. E se eu não conseguir fingir? E se todo mundo perceber? Então a gente improvisa. Ele fica em pé e me oferece a mão. Mas vamos tentar não ter um colapso nervoso no meio do jantar de família, ok? Eu rio, apesar de tudo. Ok. Ele me puxa para ficar em pé, mas não me solta. Em vez disso, me puxa para um último beijo. Esse mais urgente, como se estivesse me memorizando. Quando nos separamos, ambos estamos sem ar de novo. A gente volta, ele diz. A gente janta. A gente age normal. E amanhã de manhã, antes de eu ir embora, a gente conversa de novo. Combina horários, faz planos. Isso não acaba aqui. Promete? Eu pergunto. E odeio como sou vulnerável. Mas preciso ouvir de novo. Ele me beija mais uma vez, rápido e certo. Uma promessa selada em contato. Prometo. Começamos a caminhar de volta para a casa, e cada passo parece errado, como se estivéssemos nos afastando de algo precioso demais para deixar para trás. Mas sua mão encontra a minha no escuro, apertando uma vez antes de soltar quando vemos as luzes da casa aparecerem entre as árvores. Pronto? Ele pergunta baixinho. Não, não estou nem um pouco pronto. Não sei como vou sentar naquela mesa e fingir que minha vida inteira não mudou nos últimos 40 minutos.
Não sei como vou olhar para as pessoas que amo e esconder o maior segredo que já tive. Mas eu a sinto mesmo assim. Pronto. Porque tem uma coisa que eu sei agora, com absoluta certeza. O que quer que aconteça a partir daqui, valeu a pena. Cada segundo valeu a pena. E isso pelo menos ninguém pode tirar de mim. Voltamos pelo caminho de terra entre as árvores, o som do churrasco aumentando a cada passo. Música, risadas, vozes da família ecoando pela propriedade. Sons que deveriam me fazer sentir em casa, mas que agora pareciam vir de outro planeta. Eu não era mais a mesma pessoa que tinha descido até o lago há 2 horas. Marcos caminhava ao meu lado, as mãos nos bolsos, o rosto tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de virar meu mundo de cabeça para baixo com aquele beijo que ainda queimava nos meus lábios. Mas quando olhei de lado, vi o canto da boca dele tremendo. Um sorriso contido. Ele também estava fingindo. A uns 20 metros da clareira onde o churrasco estava acontecendo, Marcos parou. Eu parei junto. "Você tá pronto para isso?" Ele perguntou baixinho. "Para fingir que nada aconteceu? Para guardar o que aconteceu só pra gente? Por enquanto." Senti meu coração acelerar de novo. Parte de mim queria gritar pro mundo inteiro o que tinha acabado de descobrir. Mas a outra parte, a parte racional, sabia que não era assim que as coisas funcionavam. "Eu consigo", respondi, tentando soar confiante. Marcos deu um passo na minha direção. Rápido. Decidido. Pegou minha mão e apertou uma vez. Forte. Os dedos dele entrelaçados nos meus por 3 segundos que pareceram uma eternidade. "Isso aqui é real", ele disse, olhando direto nos meus olhos. "Não esquece." E então soltou. Voltamos a andar, lado a lado, a uma distância respeitosa, tio e sobrinho do melhor amigo. Nada pra ver aqui, mas eu sentia cada célula do meu corpo vibrando com a consciência dele ao meu lado. Quando saímos da trilha e entramos na área do churrasco, foi como cruzar uma fronteira invisível. De volta ao mundo real. De volta às performances. "Aí estão vocês." Meu melhor amigo apareceu segurando 2 cervejas, um sorriso enorme no rosto. "Caraca, demoraram, hein? Achei que tinham se perdido na mata." "Ficamos conversando", Marcos respondeu com aquela facilidade dele. "Fazia tempo que não colocava o papo em dia com esse rapaz aqui." "Rapaz", ele me chamou de rapaz, como se eu fosse só mais um moleque da família. Eu sorri. Acenei. Peguei a cerveja que meu amigo me ofereceu. Perdemos a noção do tempo", completei, tentando soar casual. "Tava bonito lá no lago." Por dentro, eu estava gritando. Meu amigo não desconfiou de nada. Claro que não. Por que desconfiaria? Eu era seu melhor amigo desde os 12 anos. Marcos era o tio que ele admirava. 2 caras conversando perto do lago. Normal. Inofensivo. Se ele soubesse que há 10 minutos atrás eu estava com a mão no cabelo desse tio, sentindo o gosto de café e hortelã nos lábios dele, sentindo o mundo inteiro fazer sentido pela primeira vez na vida. "Vem, o pessoal tá servindo já", meu amigo disse, jogando o braço no meu ombro e me puxando em direção às mesas. Olhei para trás. Marcos vinha atrás, cumprimentando outros parentes, sendo o Marcos de sempre. Charmoso, tranquilo, no controle. Mas quando nossos olhos se encontraram por 1 segundo, ele piscou. Foi rápido, discreto, mas eu vi. Uma piscada que disse: "Eu sei. Você sabe. Isso é nosso." Senti um calor subir pelo peito. Um sorriso idiota ameaçou escapar. Engoli ele de volta e segui meu amigo até a mesa. O jantar foi uma tortura deliciosa. Eu sentei onde sempre sentava, do lado do meu melhor amigo, perto da churrasqueira. Marcos sentou 3 lugares à minha esquerda, do outro lado da mesa. Longe o suficiente para parecer casual. Perto o suficiente para eu sentir cada movimento dele na minha visão periférica. Cada vez que ele pegava o copo, cada vez que ria de alguma piada do cunhado, cada vez que passava a mão pelo cabelo, eu estava hiperconsciente de cada detalhe. A mãe do meu amigo comentou que eu estava quieto. "Tá tudo bem, filho? Você mal tocou na comida?" "Só cansado", menti. "Semana puxada." Marcos olhou para mim, segurou o olhar, e então, com aquela voz calma dele, disse: "Às vezes a gente precisa desses momentos de descanso. Bom para processar as coisas." Ninguém mais na mesa entendeu o recado. Mas eu entendi. Processar. Era exatamente o que eu estava fazendo. Tentando entender como minha vida tinha mudado completamente entre o pôr do sol e o prato de picanha na minha frente. A conversa continuou ao redor. Política, futebol, fofoca de família. Eu participava quando necessário, ria quando esperado. Mas minha mente estava a quilômetros dali. Estava naquele pier, nos lábios dele, na sensação de finalmente me permitir sentir algo que eu tinha enterrado tão fundo que nem sabia que existia. "Ei", meu amigo cutucou meu braço. "Você tá viajando hoje, hein?" "Desculpa", sorri de volta. "Só pensando na vida."
Pensando demais, ele brincou. Relaxa, cara. É churrasco de família. Momento zen. Se ele soubesse que não tinha nada de zen no turbilhão dentro da minha cabeça. Marcos se levantou para pegar mais gelo. Passou por trás de mim. A mão dele roçou no meu ombro. De leve, quase imperceptível. Mas eu senti. Cada terminação nervosa acendeu. 5 minutos depois, meu celular vibrou. Mensagem. Marcos, você tá indo bem. Respira. Olhei para ele do outro lado da mesa. Ele estava conversando com a tia sobre não sei o quê, mas os olhos dele encontraram os meus por uma fração de segundo. Digitei de volta por baixo da mesa. Isso é surreal, Marcos, eu sei. Mas é real. A gente conversa mais tarde. Quando todo mundo for dormir. Você vai embora amanhã. Marcos, eu sei. Mas isso não acaba amanhã. Confia em mim. Confia em mim. Eu queria. Deus, eu queria tanto acreditar que aquilo não era só um momento fugaz. Um beijo roubado que viraria apenas uma memória confusa daqui a alguns anos. Mas quando olhei para ele de novo, para a forma como ele segurava o copo, pro jeito que ele sorria pro meu amigo, mas me olhava com aquela intensidade que ninguém mais via, eu soube. Isso não era passageiro. Isso era assustadoramente real. O churrasco foi terminando devagar. As crianças correndo pelo quintal. Os adultos abrindo a segunda garrafa de vinho. Aquele clima gostoso de final de tarde em família que sempre me fez sentir em casa. Só que hoje eu não me sentia em casa. Eu me sentia dividido. Parte de mim estava ali, rindo das piadas do meu amigo, ajudando a recolher os pratos. E a outra parte estava com Marcos. Nos momentos que só nós dois sabíamos. No segredo que agora vivia entre a gente. Por volta das 9 da noite, as pessoas começaram a ir embora. Abraços na saída. Promessas de a gente se ver em breve. Marcos estava ajudando a desmontar as mesas dobráveis quando meu amigo gritou lá de dentro. Marcos, esqueci de te mostrar aquele lance do computador. Vem aqui um segundo. Marcos jogou um olhar rápido para mim, metade pedido de desculpas, metade frustração, e entrou na casa. Fiquei sozinho no quintal. O céu já escuro, as luzinhas de festa balançando com o vento. O cheiro de churrasqueira ainda no ar. 10 minutos depois, Marcos voltou. Sozinho. Ele tá mostrando uns vídeos pro primo, Marcos explicou baixinho. A gente tem uns minutos. Meu coração disparou. Aqui! Vem! Ele caminhou até o lado da casa, onde ficavam os carros estacionados. Longe das janelas. Longe dos olhos curiosos. Eu o segui. Quando chegamos entre o carro dele e a cerca, Marcos se virou para mim. A expressão no rosto dele tinha mudado. Não era mais o Marcos casual do churrasco. Era o Marcos do lago. Intenso, honesto, real. Eu preciso falar uma coisa antes de amanhã, ele começou. Tá. O que aconteceu hoje? Não foi impulso. Não foi só atração física. Eu venho notando você faz tempo. Mais tempo do que deveria admitir. Meu estômago revirou. Quanto tempo? Desde o último Natal. Quando você ajudou minha irmã na cozinha e ficou conversando comigo sobre não sei o que até meia-noite. Ele passou a mão pelo rosto. Eu tentei ignorar. Você é muito mais novo. Você é o melhor amigo do meu sobrinho. Não fazia sentido nenhum. E agora faz? Não, ele admitiu com um sorriso torto. Mas eu não ligo mais. Eu cansei de fingir que você não me tira do sério. Tirar do sério. Ele falou como se fosse simples. Como se não fosse a coisa mais intensa que alguém já tinha dito pra mim. Eu vou embora amanhã de manhã cedo. Marcos continuou. Mas eu volto daqui 2 semanas. E se você quiser. Se você sentir que isso é real também. A gente tenta. Tenta o quê? Sei lá. Conhecer um ao outro de verdade. Sem família por perto. Sem performance. Ele deu um passo mais perto. Ver se o que a gente sentiu hoje no lago se sustenta na vida real. E eu... engoli seco. E meu melhor amigo? Marcos suspirou. A gente vai ter que contar pra ele. Não agora. Mas em algum momento. Se isso virar o que eu acho que pode virar, ele merece saber. Ele vai surtar. Provavelmente. Mas ele também te conhece. Ele sabe que você não faria isso de sacanagem. Marcos segurou meu rosto com as 2 mãos. Eu não quero que você se sinta culpado por sentir o que sente. Não existe culpa no que é verdadeiro. Meus olhos arderam. Não sei se de alívio, medo ou felicidade. Talvez os 3. Eu nunca senti isso antes, confessei. Com ninguém. E eu nem sei direito o que é isso. Só sei que quando eu tô perto de você, tudo faz sentido. Então a gente descobre junto, Marcos sussurrou. E me beijou de novo. Foi diferente do beijo no lago. Mais breve. Mais urgente. A consciência de que alguém podia aparecer a qualquer segundo tornava tudo mais intenso. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha. Eu mando mensagem assim que chegar em casa amanhã. E a gente marca algo, ok? Ok. E você? Ele hesitou. Você não tá sozinho nisso. Eu tô aqui.
Não importa o quanto pareça complicado. Eu não confiava na minha voz, então só acenei. Marcos deu um passo para trás, passou a mão pelo cabelo, aquele gesto que eu já estava começando a amar, e voltou para casa. Eu fiquei mais 1 minuto parado ali, entre os carros, sob as estrelas, com o gosto dele ainda nos meus lábios e a certeza de que minha vida nunca mais seria igual. Voltei pro quintal e ajudei a terminar de guardar as coisas. Meu amigo estava animado, falando de um jogo que ia ter na semana que vem. Marcos apareceu com as chaves do carro. Bom, acho que eu vou nessa, ele anunciou. Tenho que pegar a estrada cedo amanhã. Abraços de despedida. Tapinhas nas costas. Valeu por vir, tio. Quando Marcos chegou em mim, o abraço foi rápido, normal. Mas no meio dele, ele sussurrou no meu ouvido. Eu mando mensagem essa noite. Isso é real, tá? Eu sei, sussurrei de volta. Eu sinto. Ele se afastou. Acenou para todo mundo. Entrou no carro e foi embora. Fiquei ali parado, vendo as luzes traseiras desaparecerem pela estrada. Meu amigo jogou o braço no meu ombro. Ele é foda, né? Meu tio sempre foi o cara mais gente boa da família. É, respondi. Ele é incrível. Não era mentira. Só não era a verdade completa. Mais tarde naquela noite, já em casa, deitado na cama no escuro, meu celular vibrou. Marcos, cheguei. Tô pensando em você. Sorri sozinho no escuro. Eu também. Marcos, daqui 2 semanas você vem pra cá. A gente passa um fim de semana. Sem pressão. Só pra gente se conhecer melhor. Eu. E se for estranho? Marcos, não vai ser. Mas se for, a gente lida. Eu não vou a lugar nenhum. Fiquei olhando pra mensagem, pra promessa ali digitada. Pra prova de que não tinha sido um sonho. Eu tô com medo. Marcos, eu também. Mas eu tô mais animado do que com medo. Você me deixa assim. Fechei os olhos. Senti o peito apertar de um jeito bom. A gente vai contar pro meu amigo? Marcos. Quando for a hora certa, sim. Ele vai entender. Pode demorar, mas ele vai. Ele te ama. E eu também quero ter essa chance. Essa chance. 2 palavras que carregavam tanto peso, tanto futuro, tanto risco, mas também tanta possibilidade. Rolei na cama e olhei pro teto. A mesma cama onde tinha dormido 1000 vezes antes. O mesmo quarto. O mesmo teto. Mas eu não era mais o mesmo. Hoje, no lago, alguma coisa dentro de mim acordou. Não foi só atração. Não foi só um beijo proibido que virou história boa pra contar. Foi reconhecimento. Como se eu tivesse passado a vida inteira sentindo que algo estava faltando. E de repente, naquele pier com o sol se pondo e a mão de Marcos na minha nuca, tudo se encaixou. Eu sempre soube que era gay. Isso nunca foi segredo pra mim. Mas saber e sentir são coisas diferentes. E hoje, pela primeira vez, eu senti. Senti o que é querer alguém de verdade. Não só fisicamente, mas emocionalmente, intelectualmente, existencialmente, querer a presença. A voz, o jeito de pensar, a forma como ele olha pra mim como se eu fosse a pessoa mais interessante do mundo. Marcos não é perfeito. Ele é 20 anos mais velho. Ele é o tio do meu melhor amigo. Tem ex-esposa, tem bagagem, tem complexidade. Mas ele é real. E pela primeira vez na vida, eu também me sinto real. Não tô mais fingindo. Não tô mais escondendo. Não tô mais empurrando sentimentos pra baixo do tapete porque não é a hora certa ou não é a pessoa certa. Marcos é a pessoa certa. E se isso assusta outras pessoas, se isso desafia expectativas, se isso complica a dinâmica familiar, problema deles. Eu cansei de viver com medo do que os outros vão pensar. Hoje, no lago, eu escolhi coragem. E eu vou continuar escolhendo. Daqui 2 semanas eu vou pra cidade dele. Vou conhecer a vida dele. Vou ver se o que sentimos no pier sobrevive à luz do dia, aos cafés da manhã, às conversas sobre coisas triviais. E se sobreviver, eu acho que vai e eu vou contar pro meu melhor amigo. Não sei quando, não sei como, mas eu vou, porque ele merece a verdade. E eu mereço viver minha verdade. Marcos mandou mais uma mensagem. Marcos, dorme bem. Sonha comigo. Eu. Já tô sonhando acordado. Marcos. Brega. Eu. Você me deixa assim. Marcos. Bom. Continua assim. Até semana que vem. Eu. Até semana que vem. Coloquei o celular na mesinha de cabeceira. Fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, dormi sem aquele peso no peito. Porque agora eu sabia. Eu não estava mais sozinho nessa jornada de entender quem eu sou e o que eu quero. Eu tinha alguém do meu lado. Alguém que também estava descobrindo. Alguém que também estava com medo, mas que escolheu dar o passo mesmo assim. Aquele dia no lago mudou tudo. O que começou como confusão virou clareza. O que começou como culpa virou aceitação. O que começou como medo virou coragem. Marcos não é só o tio do meu melhor amigo. Não é só o cara mais velho que me beijou num momento de fraqueza. Ele é a pessoa que me ajudou a entender que o que eu sinto não é errado.
Que idade é só um número quando a conexão é real. Que família pode ser complicada, mas amor verdadeiro vale a complicação. A gente vai devagar, vai conversar, vai errar provavelmente, vai ter dia difícil. Mas pela primeira vez na vida, eu não tenho medo do que vem pela frente. Porque agora eu sei o que é sentir algo de verdade. E uma vez que você sente isso, uma vez que você prova o gosto da honestidade emocional, da vulnerabilidade sem máscara, da conexão sem filtro, não tem como voltar atrás. Você não foge disso. Você caminha em direção ao lago, e você beija a pessoa que faz tudo fazer sentido. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que seja complicado, mesmo que o mundo inteiro diga que não deveria funcionar. Porque o coração não liga pra lógica. E quando você finalmente deixa ele falar, quando você para de lutar contra o que é inevitável, tudo se transforma. Eu me transformei, e eu nunca mais vou ser o mesmo. Então, se você tá me ouvindo e já sentiu isso, essa conexão inexplicável que aparece no lugar mais inesperado, não foge. Não deixa o medo ganhar. Porque às vezes, o amor aparece na casa do seu melhor amigo, num churrasco de família, na forma de um homem que você deveria ver como tio, mas que na verdade é a pessoa que finalmente te fez sentir em casa na sua própria pele. E quando isso acontece, você não corre. Você caminha até o lago e você deixa a vida te surpreender. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir. E me conta aqui nos comentários. Você já sentiu uma conexão inesperada que mudou sua vida completamente? Como você lidou com isso? Eu quero saber. Porque no final das contas, a gente tá tudo junto nessa jornada de tentar entender o coração. E às vezes, as melhores histórias são aquelas que a gente nunca imaginou viver. Até a próxima. E lembra, coragem não é a ausência do medo. É beijar mesmo com medo. É escolher verdade mesmo quando dói. É caminhar em direção ao lago mesmo sem saber o que vai encontrar do outro lado.